Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar da Batalha de São Januário neste domingo às 16 horas, mais conhecido como hoje, Bahia e Vasco. Vasco e Bahia serão uma verdadeira batalha em São Januário, Bahia e Vasco brigando numa guerra sem fim. O ano 2020 não acabou, ainda restam 6 jogos para terminar esse campeonato, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Vasco vai encontrar o Bahia, desta vez em sua casa, em São Januário, e será uma verdadeira batalha, Rasta. Batalha de São Januário, e quem vencer enterra o outro. O Bahia, que está com 35 pontos, um ponto a menos que o Vasco, que tem 36, precisa pontuar porque o time que está na zona de rebaixamento, o 17º colocado, o Fortaleza, também tem 35 pontos. E se o Bahia perder ou empatar e o Fortaleza vencer, o Bahia estará de volta para a zona de rebaixamento. E isso não pode acontecer. O Bahia, antes de tudo, tem que fazer o seu papel. Tem que vencer o jogo. Na pior das hipóteses, o Bahia precisa pontuar, porque pontuando vai manter o Vasco ali ainda alcançável, e aí vai ter que secar para o Fortaleza e para o Sport não vencer os seus jogos. O Sport, que tem um jogo em casa contra o Flamengo, um jogo importante que deve acontecer na terça-feira, e o Fortaleza vai encarar a equipe do Atlético Mineiro. Ambos vão pegar uma parada duríssima, e o Bahia idem, o Bahia não será diferente. O Vasco vem crescendo com o Luxemburgo, provavelmente vai vir com uma equipe muito forte em seus domínios contra a equipe do Bahia, mas o Bahia vai ter que fazer das tripas coração. E depois da recepção que a torcida fez no aeroporto antes do embarque do time para o Rio de Janeiro, com certeza foi um ingrediente a mais para motivar esse time, para mostrar para esse time que nós ainda acreditamos que o Bahia pode ficar tranquilo, que a torcida está apoiando, não jogou a toalha, tudo pode acontecer e os jogadores precisam entrar com faca entre os dentes, com sangue nos olhos, e mostrar que essa camisa aqui, que essa torcida aqui não é qualquer uma. Ninguém nos vence em vibração. Isso foi mostrado neste sábado no embarque lá no aeroporto 2 de julho, aeroporto 2 de julho, Rasta. Lá no aeroporto 2 de julho, em Salvador, a torcida cantando, vibrando, aglomerando, compartilhando Covid. Espero que ninguém tenha pego Covid nem passado Covid para os jogadores. É uma situação complicada, porque ainda estamos numa pandemia, a galera sem máscara. Rasta, cuidado com a Covid, Rasta, tem que tomar cuidado, mas tirando essa parte da pandemia, com certeza os jogadores receberam aquilo como uma energia extra, uma motivação extra, e com certeza isso vai ter um impacto positivo dentro de campo. Cada jogador que viu aqueles torcedores cantando, vibrando, chamando o nome deles, certamente vai levar isso em conta quando estiver em campo. Mas além dessa questão toda da torcida sendo o seu 12º jogador, precisa o técnico cabeça pequeno, Dado Cavalcante, fazer um esquema tático que favoreça o Bahia jogar bem. Pelo amor de Deus, Dado Cavalcante, você vai com 4-3-3 de novo para cima de Luxemburgo, com Thiago Capenga na ponta esquerda e Rossi na ponta direita. O Rossi até tá melhor do que o Thiago. Você vai tomar pocano de Luxemburgo lá em São Januário. Precisa botar um 4-4-2, principalmente que nós não temos o Matheus Bahia. O Matheus Bahia foi contundido, não vai jogar. O Juninho Capixaba deve ser lateral esquerda. Eu até acho que deveria ser o Zeca, mas eu acredito que o Bufa Fria vai colocar Juninho Capixaba. Juninho Capixaba defensivamente é horrível e o Bahia vai ficar muito fragilizado, talvez pelo 4-4-2, se acontecer. Essa fragilidade não vai acontecer porque o Bahia vai ter aí um reforço no meio de campo, o Ramon, o Gregory, o Ronaldo vai dar um apoio na lateral esquerda. Lateral direita, idem, na defesa também é complicado, mas o Bahia, nessa formação, eu acredito muito mais que consiga fazer alguma coisa, porque se a gente não tomar gol, significa que a gente não vai perder o jogo. Empatar não é um resultado ruim, não é um resultado ruim empatar com o Vasco. Claro que o triunfo será o objetivo principal, o principal objetivo é o triunfo, mas na pior das hipóteses, um empate não é um resultado ruim, só que vai implicar a gente torcer contra Sport e Fortaleza, infelizmente. Mas
independente do triunfo do Bahia, ainda assim nós vamos torcer contra o Sport e Fortaleza. É lógico que eu gostaria que o Fortaleza e o Sport não fossem os times rebaixados, que ficasse ali entre Goiás, Coritiba, Botafogo, o próprio Vasco, e nenhum nordestino consiga ser rebaixado. Mas, se tiver que escolher um, que seja qualquer um, menos o Bahia, lógico. Infelizmente, nós teremos uma perda muito importante nesse jogo, que é o Índio Ramírez, tomou o terceiro cartão, não vai jogar, é um jogador diferenciado. A volta do Danielzinho, provavelmente o Danielzinho que vai entrar no lugar dele, também será positiva, porque o Danielzinho vai jogar numa posição que o Ramírez não consegue jogar bem. O Danielzinho vai jogar na posição de construção ali no meio de campo, que é a posição que o Índio Ramírez não deveria estar jogando, e que se o Bahia tivesse uma formação 4-4-2, nós teríamos o Danielzinho e o Ramírez em campo ao mesmo tempo, mas o Bufa Fria colocou o cara no banco. Eu tô retado com a cara dele, tô retado com a cara desse Dado Cavalcante. Eu só sei de uma coisa: final do campeonato, vamos buscar outro treinador e ponto final, porque com Dado Cavalcante vai ser só dor de cabeça. A gente viu aí nos últimos 2 anos os técnicos estrangeiros dominando o Campeonato Brasileiro. Você vê aí o time lá esverdeado de São Paulo acabou vencendo a Libertadores com um técnico estrangeiro. Ano passado foi um técnico estrangeiro. Enfim, por que o Bahia não vai em busca também nessa linha, nesse segmento de técnicos estrangeiros? Porque a gente não busca alguém também de fora? É claro que nem todos vai dar bem. A gente já viu aí que o Flamengo contratou o espanhol lá e não deu muito certo. O próprio São Paulo está aí batendo na trave como se não houvesse amanhã. O ano passado, esse ano de novo. Mas de repente o Bahia acerta. O Bahia que não tem acertado ultimamente. O Bahia desde 2019 está tomando na cabeça com o Roger, com o Mano Menezes e agora com o senhor Dado Cavalcante. Com certeza o jogo vai se assemelhar a uma final de Copa do Mundo. Os dois times não vão querer perder esse jogo e a zaga será o ponto-chave para o time que quer vencer o jogo. A defesa não pode cometer erro. A defesa que cometer erro vai sair atrás no placar. E neste jogo, a fragilidade maior é do Bahia. A defesa do Bahia é a mais vazada entre esses dois times e principalmente por conta de um ser humano que não dá conta do recado. Juninho, zagueiro. Quando ele não erra, ele chama gol. No jogo contra o Corinthians, ele entrou, o Bahia tomou gol. Então, eu espero que o Lucas Fonseca, que viajou, esteja recuperado. No último jogo ele saiu machucado, mas está treinando, viajou com o elenco. Espero que ele esteja em condições de entrar como titular, porque é fundamental ter um Lucas Fonseca e um Hernando com uma formação da zaga. É a menos pior que nós temos. A gente viu a importância do Lucas Fonseca dentro de campo, até aquela questão de catimbar o jogo com o juiz, de buscar tumultuar nas horas que precisa tumultuar, de não comer reggae do time adversário, de peitar os caras. E eu acho que o Juninho é apagadão, o Juninho é todo lerdão, ele não faz esse papel. Aliás, ele não faz nem o café com leite, que é fazer uma defesa correta, uma defesa certa, e isso tem prejudicado o Bahia bastante. Espero que o Lucas Fonseca esteja ali em condições de entrar como titular e fazer o seu papel, porque se ele fizer só o café com leite já é importante. O Luxemburgo não é menino, é um cara muito experiente, com certeza vai fazer uma visão, uma leitura do jogo muito mais precisa do que o senhor Dado Cavalcante, que não consegue fazer essa leitura, talvez pela inexperiência, mas eu acho até que ele peca em coisas básicas, de não ver um jogador que não está rendendo bem. Toda a torcida consegue ver isso via televisão. Ele na beira do gramado, ele não tem essa capacidade. E aí mantém o jogador em campo muito tempo, o jogador não rendendo. Quando ele vai enxergar isso, já acabou o jogo e aí o Bahia já tomou no caneco, como diria o Naldo Canal. Enfim, vamos torcer para que tudo dê certo dessa vez e que o Bahia, que é um visitante péssimo, consiga mudar sua história nessa reta final, vença o jogo ou no mínimo empate e não deixe o Vasco escapar muito. Aí nós vamos fazer a nossa parte de secar Sport e Fortaleza e Goiás e Curitiba e Botafogo e quem mais tiver que secar, e vamos torcer para que o Bahia não volte para a zona.
Bahia que já correu o risco de voltar para a zona não jogando e todo mundo perdeu e deu certo. Então, jogando, que o Bahia vença, todo mundo perca e dê certo novamente. É isso que nós precisamos. Bora Bahia, bora Barruts. Beloso, fui.